Nós vamos convidar, então, Jesus, Amélia Rodrigues, para estar conosco nesse momento, nos envolvendo em vibrações amorosas, que essas energias vindas dessas almas queridas possam encontrar em cada um de nós a sintonia necessária e que estejamos com a nossa mente, com o nosso coração receptivos para absorver esses fluidos benéficos e salutares. Que a mensagem dessa tarde, início de noite, que irá ser passada pelo nosso irmão James Ney, possa engrandecer a nossa alma, que a nossa consciência se dilate para absorver melhor tudo que ele preparou para trazer para nós, que a Amélia Rodrigues a inspire e que nós possamos aproveitar esse momento. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que a Amélia Rodrigues inspire James Ney. Seja bem-vindo, James Ney, à Casa do Evangelho, à sala virtual, onde nos acolhe com tanta amorosidade. Você tem de agora até às 17h50, mas não se prenda ao tempo. Se precisar estender, fique bem à vontade, porque o que importa é a mensagem ser passada de forma tranquila, calma, com clareza para todos nós. Seja muito bem-vindo e gratidão por você ter aceitado o nosso convite para estar aqui conosco. Meus queridos irmãos... E aí você pode se apresentar, viu? Por favor, para quem não lhe conhece, diga quem é James Ney, onde ele mora, o que é que ele faz no movimento espírita, para que as pessoas lhe conheçam. Meus queridos irmãos, é uma grata alegria em participar desse grupo de estudos do Evangelho, da Associação Espírita Casa do Evangelho, na cidade de Conceição do Jacuípe, a convite da nossa digníssima irmã Juscelia. Quem é James Ney? Eu nasci numa família espírita, meu pai ele já desencarnou há 28 anos atrás. Meu pai, se tivesse vivo, ele estaria com 96 anos, teria a mesma idade de Divaldo. Meu pai fundou o Centro Espírita, a Associação Espírita Humberto de Campos, em Salvador. Aos 5 anos de idade, eu já participava da evangelização. Eu era evangelizado na antiga União Espírita Baiana, que hoje é a Federação Espírita do Estado da Bahia. Com 17 anos, aos meus 17 anos, na década de 70, ali na metade dos anos 70, eu já iniciava as minhas primeiras palestras espíritas. Hoje eu estou com 63 anos, eu iniciei na divulgação dos postulados da doutrina espírita, ainda na adolescência. Aos 19 anos de idade, eu já conhecia André Luiz Peixinho e fiz parte do movimento juvenil espírita nos anos 80, participamos de CONGEB. Aos 25 anos de idade, eu me tornei, diziam na época, né, e que eu era o mais jovem espírita, presidente de um centro espírita em Salvador, naquela época, né, nos anos 80, com 23, 24 anos, eu já era presidente do Centro Espírita Humberto de Campos. Aos 30 anos, eu me tornei diretor da Federação Espírita da Bahia e participei de várias atividades. Enfim, Juscelia pediu para resumir, eu estou fazendo um resumo aí da nossa trajetória na divulgação dos postulados da doutrina espírita. Eu sempre digo, meus queridos irmãos, que os espíritas são os milionários da felicidade, porque nós detemos esse conhecimento transcendental desta vida interexistencial,
certamente eu ficaria narrando história, eu estava aqui nos bastidores comentando com Juscelia, a minha relação com João Oliveira, um companheiro da cidade de Baixa Grande, que fundou mais de inúmeros centros espíritas pela Chapada, Irecê, enfim. Então, assim, a minha relação com Amélia Rodrigues, Sacramento Rodrigues, a poetisa baiana, a teatróloga, não é? Em 1961, Amélia Rodrigues, a cidade de Amélia Rodrigues, ela foi homenageada no ano em que eu nasci em 1961, a cidade de Amélia Rodrigues estava surgindo por conta desse espírito notável, e em 2016 eu estava deitado numa rede, numa cidade chamada Dias Dávila, e lendo o livro Primícias do Reino, 2016. E eu dizia, a gente precisa fazer um estudo aprofundado sobre as obras de Amélia. Aí veio a pandemia, não é? Nós estávamos na pandemia, e quando foi, em abril de 2021, nós criamos um grupo de 2021 e já estamos no livro Até o Fim dos Tempos, já estudamos uma boa parte das obras de Amélia Rodrigues, são 10 obras, não é? E um dos questionamentos nossos, eu vou fazer esse preâmbulo para a gente entrar na temática, um dos questionamentos que o grupo fazia, e me parece que certamente deve ser o questionamento de vocês também, como a Amélia Rodrigues ela relata de forma fidedigna o cenário. Ela inicia apresentando o cenário, todas as obras dela é assim, ela utiliza uma metodologia, ela apresenta o cenário da região, apresenta os personagens, apresenta os problemas desses personagens daquela região e, por final, a solução com Jesus. Então, eu fiz um estudo, está gravado no meu canal, lá tem um grupo de estudo da Amélia Rodrigues, e que eu dizia que havia 2 hipóteses. Amélia Rodrigues, muito provavelmente, foi contemporânea de Jesus, foi uma daquelas figuras que estava próxima de Jesus e que estava na primeira pessoa lá, não sabemos. E segundo, a própria Amélia Rodrigues, em uma das suas obras, o próprio Viana de Carvalho vai dizer que Amélia Rodrigues estava acessando os arquivos históricos e espirituais do planeta Terra, à época de Jesus. Então, tudo que acontece fica nos arquivos, não é? Históricos e espirituais do planeta Terra. E quando ela publicou o livro Quando Voltar à Primavera, eu já estudei quase todas as obras, mas esse livro me chamou muita atenção, não é? E por que esse livro me chamou a atenção? Quando Voltar à Primavera. Primeiro, porque ele foi publicado em 1977, no período em que o mundo tinha saído de um período de uma guerra, da Guerra do Vietnã, ainda estava muito próximo, há 48 anos atrás, quando Amélia Rodrigues ela vai nos apresentar as condições psicológicas, emocionais da sociedade humana em 1977, há 48 anos. E na introdução deste livro, Quando Voltar à Primavera, Amélia Rodrigues ela vai tecer comentários, fatos de 48 anos. O livro Primícias do Reino, não é? 1969, Primícias do Reino, na introdução do Primícias do Reino, tem as narrativas do problema que a humanidade enfrentava naquela época e que hoje, nos nossos dias atuais,
não mudou. Então, Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Rei, quando voltar à primavera, ela vai dizer, na introdução, que as lições, olha o que ela diz, as lições do passado torpe, de lutas fratricidas, nada ensinaram, historicamente, às gerações futuras, senão a melhoria da estratégia de combate e de artimanhas de destruição mais violentas quanto calamitosas. O que ela está traçando, a todas as obras de Amélia Rodrigues, ela fala da funesta paisagem humana, das 8 castas que viviam ao tempo de Jesus, os fariseus, os judeus, os gentios, os publicanos, os galileus. Olha essa diversidade de etnia naquela época. Os samaritanos, os essênios eram os mais espiritualizados, os romanos. Então, era este perfil de povo, de casta, de etnia, que Jesus estava mergulhado neste mundo em litígio. Frase de Amélia Rodrigues. E que ele estava ali para ser o divisor de águas entre a ética do amor. Então, ela narra neste livro, Quando Voltar a Primavera, que os povos daquela época viviam em guerras, não é? Lutas torpes, armas de violência. E hoje nós estamos vendo os drones sendo utilizados como armas de guerras para atacar a faixa de Gaza. A faixa de Gaza, a Palestina, aquela região onde nós estamos vendo, Israel, ela dá um puxão de orelha, isso em 77. Né? Esse problema da faixa de Gaza já vem desde 1940, né? 45, que a ONU resolveu instituir aquela região. Né? E ela, em 77, deu um puxão de orelha, falando dessa situação, né? Como no ano 2000, o livro Até o Fim dos Tempos. Eu vou dar um spoiler aqui, né, minha amiga, que ainda vocês vão ler o livro lá, né? Então, Até o Fim dos Tempos, que foi publicado em 2000, ela fala a funesta paisagem humana da situação daquela região em que Jesus colocou as suas pegadas. E aí, nessa introdução, quando voltar a primavera, no momento, grandeza e miséria se misturam como nos dias da barbárie, em trajos novos e convivência velha, luzes da inteligência e trevas da razão, e negociatas da insensatez e do despautério. Ou seja, ela traça, na introdução do livro, Quando Voltar a Primavera, a situação psicológica emocional desses fariseus, judeus, dessas 8 castas daquela época, né? Havia uma narrativa de ódio. O que nós ouvimos hoje, com a utilização de forma errada, a tecnologia, ela tem 2 vertentes. Você pode utilizar a tecnologia para o bem, para a produção de conteúdo, de conhecimento, de autoconhecimento, o que nós estamos fazendo aqui agora, como também você pode utilizar como uma narrativa de guerra, e como a gente está vendo, não é? Então, o que ela diz aqui, que luzes da inteligência e trevas da razão, e negociatas de insensatez e despautério. Olha o que ela diz aqui. Os veículos poderosos de comunicação. Isso em 77, que não tinha o WhatsApp, não tinha o StreamYard, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha nada. Ela diz isso em 1977.
os veículos poderosos de comunicação, podendo apresentar as claridades do futuro na aldeia global, não é? Eu tinha o quê? Eu estava com 15 anos de idade. Em 77, eu tinha 15 anos de idade. Há 48 anos atrás, Amélia Rodrigues já falava da aldeia global dos homens, quase somente divulgam as sombras que dominam a atualidade, os meios tecnológicos daquela época. Né? É um longo inverno. Aí ela diz algo que eu achei muito interessante. Um longo inverno se abate sobre a terra e o homem tomba em triste noite moral. Juscelia, me faz lembrar uma frase de João da Cruz, o místico João da Cruz, que foi contemporâneo de Teresa d'Ávila. João da Cruz, ele dizia: a noite escura da alma, a noite escura do nosso amigo, que eu estou tendo o prazer de conhecer agora, Ademir Coelho, a noite escura de Marilice, Maria Cristina, Cibele, de cada um de nós, a noite escura da nossa alma, que João da Cruz narrava, é o autoencontro que você terá com você mesmo no dia em que você deixar o veículo físico na Terra e retornar à sua paternidade divina. Este retorno à paternidade divina, o primeiro momento, os primeiros segundos do nosso retorno à paternidade divina, que é a desencarnação, você vai ter o autoencontro da tua própria alma interior. E aí, quando Amélia Rodrigues, que vem utilizando os livros como a bússola de orientação, um longo inverno se abate sobre a terra e o homem tomba triste na noite moral. Hoje nós estamos vendo que o problema da humanidade é um problema ético, moral e espiritual. Falamos muito de um mundo de regeneração, de provas e de expiações, mas o mundo vai se regenerar no dia em que o homem buscar a sua transformação ética, moral interior. E concluindo a introdução, não é, que vocês me pediram para falar da introdução e do prefácio. Não é? Já no final, ela diz algo que é fascinante, que nós estamos vivenciando essa primavera. Após meditar longamente no sempre jovem poema da Boa Nova, reunimos essas narrações com que desejamos homenagear os que esperam passar este inverno e esta noite na certeza de que tudo mudará quando voltar a primavera. Quando voltar a primavera, é a presença divina deste grande arquiteto. E ela conclui: Jesus sendo a eterna primavera, porque todos anelamos esperar a sua volta, é a ambição que devemos, no momento, acalentar, preparando a terra, desde então, para esse momento de vida, beleza e abundância, como vocês estão vendo aí na tela principal de Elcio Menezes. Essa imagem do coqueiral, do pôr do sol, não é? Essa luz do mundo que a gente está vendo ali, esse pôr do sol lindíssimo. É essa primavera que a luz... Ah, meu amigo, eu preferia que o senhor não aparecesse. Estava tão lindo e o senhor aparece. Saindo. Pode ficar pode ficar, estou brincando. Então, assim, Jesus é essa luz do mundo, é a primavera de todos nós.
quem de vocês, quem de nós que está nos acompanhando aqui no canal Reencontro com a Vida, que não tem a noite escura da tua alma? Jesus, no dizer de Amélia Rodrigues, ele é o alfa e o ômega, é a diretriz de segurança para o porto seguro de cada um de nós. Então, quando Amélia Rodrigues nos apresenta esta obra magistral, na sua introdução, ela vai traçar, né, o aspecto histórico daquele povo. Olha a forma como Amélia Rodrigues inicia cada capítulo. Descendo de tribos hebraicas, e me parece que agora, estudando esta obra, vocês vão entender, principalmente este capítulo, a introdução, preâmbulo histórico, vocês vão ter um entendimento, uma clareza do que está acontecendo lá na Palestina. Você sabe o que foi, Ademir, que Jesus fez? Eu vou fazer uma associação entre Amélia Rodrigues, as obras de Amélia Rodrigues, e o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Amélia Rodrigues é amicíssima pessoal de Joana de Ângeles. Não é? Amélia Rodrigues conhece Humberto de Campos. Não é? Amélia Rodrigues, essa equipe de espíritos que ajudaram na codificação espírita, eles se conhecem no mundo espiritual, como nós nos conhecemos. Humberto de Campos, ele vai publicar o livro Brasil, Coração do Mundo, em 1944, e tem um capítulo que Jesus, conversando com Eliu, que é o Ismael, o guia espiritual do Brasil, diz assim, Eliu, que hoje é Ismael, o mentor espiritual do território brasileiro, eu estou muito triste com o que fizeram com a mensagem do meu evangelho. Eu tenho que transladar o meu evangelho desta região em que eu estive para uma nova região do planeta. Aí, Eliu, que é Ismael, disse, mestre, eu sei um local maravilhoso para você translandar o seu evangelho. Aí Jesus, isso aí não está em obra nenhuma, viu? Isso aí é eu puxando sardinha para o meu estado da Bahia, para o litoral baiano, não é? Que disse assim, Ademir. Aí Jesus perguntou a Ismael, você onde é? Eu vou te levar, mestre. Isso foi o quê? 200 anos antes, 2 séculos antes de Pedro Alves, com as suas esquadras, chegarem ao território baiano, território brasileiro. Se bem que Vasco da Gama já tinha vindo aqui já tinha habitantes, enfim. Aí Jesus vem em volitação, onde é? Ali, ali, naquele local ali, ele estava apontando para Porto Seguro e disse, é aqui que a gente vai iniciar o projeto da evangelização para a história da humanidade. Ali que será a terra do cruzeiro. Então, eu imagino que Jesus teve ali naquela região um espírito iluminado e disse, é aqui que a gente vai começar a translandar o meu evangelho para cá. E, passado mais de 500 anos, estamos aqui. Tá? Então, Amélia Rodrigues, e cada um de vocês, cada um de nós, fizemos parte dessa história, que quando eu falo de Amélia, eu me lembro que teve uma senhora, eu estava fazendo uma palestra, e a senhora me disse, James, parece que você viveu ao tempo de Jesus, quando você estava falando, eu vi você vestido com uma túnica ao tempo de Jesus. Disse, olha, minha senhora, eu acho que a senhora está precisando ir no oftalmologista, porque eu tenho certeza que a minha situação era completamente diferente. Então, quando Amélia narra a história daquele povo que estava guerreando, passado 3.000 anos, 2.000 anos, as guerras ainda permanecem. E vocês vão entender por quê.
descendo de tribos hebraicas anteriores ao século XII a.C., que teriam sido formadas pelos filhos de Jacó. As terras de Canaã seriam reunidas em um reino a partir de 1025 a.C., aproximadamente sob a tutela de Saul. Eram comunidades, eram tribos gigantescas. A história de Israel, porém, se perde na história da própria antiguidade oriental, porquanto ditas tribos, essas tribos daquela época, meus amigos, essas tribos ainda existem em pleno século XXI. Mas, Gênesis, como é possível essas tribos no século XXI? Eu comentava, Juscelia, que aqueles espíritos que viveram lá na época de Jesus, não é? Os fariseus radicais, os judeus, os publicanos, muitos evoluíram, já saíram do nosso planeta Terra, já estão em outros planetas muito mais evoluídos. Mas tem muitos que ainda estão no mesmo padrão comportamental daquela época. O que nós estamos vendo hoje é uma repetição do comportamento dessas tribos daquela época, reencarnado em uma sociedade tecnológica mais avançada. A história de Israel, porém, se perde na história da própria antiguidade oriental, porquanto ditas tribos que habitavam aquelas terras eram os descendentes do povo que Moisés libertara do Egito, da escravidão e do passado. Essas tribos, não é? Eles ganharam várias vertentes, né? Seria Davi, vai dizer Amélia Rodrigues. E olha que ela narra a história e depois apresenta a solução. Em cada capítulo é assim. Seria Davi, porém, um grande estruturador que consolidaria mais tarde o reino, tornando Jerusalém sua capital. Não é? Muito mais tarde. Os seus limites se ampliaram, então, com as terras da Galiléia, a parte este do rio Jordão. A Galiléia, como a gente vê hoje, que abrange, naquela época, o que nós chamamos hoje de faixa de Gaza, que é uma terminologia utilizada mais recentemente. Os seus limites se ampliariam, então, com as terras da Galiléia até o rio Jordão. Com Salomão, a nação se transformou em um povo próspero, em cujo reinado reergueu entre obras notáveis o templo que lhe perpetuaria o nome e que se orgulharia toda a raça israelita através dos tempos. Posteriormente, aí Amélia vai dizendo, a morte do grande e sábio rei foi dividida, separando-se as 10 tribos. Essas tribos que se separou naquela época, meus amigos, muitos desses espíritos que viveram naquela época estão espalhados, reencarnados em várias regiões do planeta Terra. Tá? Posteriormente, a morte do grande rei foi dividida, separando-se as 10 tribos que formaram o reino de Israel sob Jeroboão e 2 últimas constituindo o reino de Judá, sob a inspiração e governo de Robão, por volta de 933 a.C. E aí, ela vai dizer algo que ainda continua. E até quando nós vamos parar com essas rivalidades, Juscelia? Eu sempre digo que se Jesus, Dona Marilice, não tivesse vindo à Terra e apresentado o seu Evangelho, se Jesus não viesse à Terra, como é que seria a nossa vida hoje, hein Marilice? Se Jesus, eu acho que vai ter um momento para a gente abrir para a discussão, mas se Jesus não tivesse apresentado o seu projeto da Boa Nova, como é que nós estaríamos hoje? Vocês já pensaram? As rivalidades daquela época ainda continuam. As rivalidades e disputas existentes entre o reino setentrional, Israel, olha o que ela está dizendo aqui, e os povos circunvizinhos
a faixa de Gaza, os países vizinhos que estão em guerra, né? Especialmente os de Damasco. Enfraqueceram-se quase e o dizimaram. Desse modo, seria esmagado pelos assírios sob Sargão II, que lhe destruiu Samaria, sua bela capital, aproximadamente por volta do ano 722 a.C. E aí, Amélia Rodrigues, eu acho magistral. Eu viajo, minha amiga, nas narrativas de Amélia Rodrigues. Inicialmente, antes de serem conquistadas pelos hebreus, as terras que formariam a cidade de Jerusalém, não sei se algum de vocês já esteve lá, né? Aquelas vielas apertadas, né? Eram denominadas de Jebus, cidade dos Jebuseus, por isso que surgiu o nome de Jerusalém. Aí ela vai dizer que num século, quase 20 séculos antes de Cristo, apareceram as primeiras referências ao nome Jerusalém, em textos egípcios muito antigos, que era tida como pertencente aos cananeus. Foi Davi quem a conquistou para o seu povo. Eu vou dar uma pausa aqui para uma reflexão. E estudando Amélia Rodrigues, Marlice, não é? Marlice, eu faço uma pergunta. Por onde nós estávamos a esse tempo aqui? Porque a população da Terra, veja bem, nós temos hoje uma população de 8 bilhões de seres humanos, 8 bilhões de encarnados e quase 30 bilhões de espíritos desencarnados. A psicosfera da Terra tem várias camadas sociais e espirituais, das regiões umbralinas mais profundas, os abismos mais profundos, as diversas regiões, cidades do umbral, e as diversas regiões de colônias espirituais mais superiores, toda essa população ao redor da Terra, dá quase 28 a 30 bilhões de espíritos, e encarnados são 8 bilhões. Ao tempo de Jesus, em Roma, a população da Terra era 300 milhões de habitantes. 300 milhões de habitantes. Pois bem, então, por onde é que a gente estava? A gente ou estava naquele período, que a população da Terra era 300 milhões, ou a gente foi expulso de outra região planetária pelos nossos equívocos, não é? E reencarnamos aqui na Terra. E nesses últimos milênios, estamos repetindo o mesmo padrão comportamental que nós tínhamos no passado. Foi por isso que Jesus disse: eu vou enviar Moisés. Moisés apresentou a primeira revelação e agora eu vou pessoalmente apresentar um projeto de revolução moral. Eu tenho um livro de um monge alemão, o nome desse livro, de Anselm Grün, O Amor como Revolução. Esse livro desse monge, O Amor como Revolução, ele vai falar que Jesus ele fez uma revolução para a humanidade. Jesus, Dona Cileide, Jesus não falou tudo, Dona Cileide. Ele apenas falou pequenos fragmentos. Foram 3 anos, 36 meses. Ele falou de forma en passant desse projeto cósmico para a humanidade, da qualidade de diretor espiritual da Terra. Ele conhece os fragmentos morais nossos. Ele não falou tudo. Ele disse: eu vou mandar um Consolador, que em um futuro distante o Consolador vai revelar o que eu não posso dizer até então, porque a sociedade não tem maturidade psicológica para entender. E Amélia Rodrigues faz parte dessa terceira revolução, dessa terceira revelação. Então, quando ele diz
e que ele vai traçando o perfil psicológico, comportamental daquela sociedade que um dia vai perecer. Um dia as guerras vão desaparecer da Terra. Mas, James, você é muito otimista, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Que nós, daqui a 5 bilhões de anos, que é o período que a Terra vai deixar de existir, lamento dizer a vocês, mas o nosso Sol vai enfraquecer, vai virar uma anã gigante vermelha, depois uma anã branca, e vai explodir para dar origem, vai virar poeira cósmica para dar origem a outros mundos, a outras galáxias, daqui a 5 bilhões de anos. Até lá, cada um de nós já nos tornamos espíritos iluminados, evoluídos. Inclusive, Adolfo Hitler, Osama Bin Laden e companhia limitada que está na psicosfera do nosso sistema solar, habitando outros planetas. Então, quando Amélia Rodrigues ela vem, através de Divaldo, pontuando o perfil comportamental daquelas castas e diz, né, Nabucodonosor, segundo da Babilônia, destruiu em sanha de ódio por volta do século VI, sendo por Ciro rei dos persas, devolvida aos judeus pouco menos de 50 anos depois. Nos séculos seguintes, voltou a sofrer o peso e o jugo de Alexandre Magno, dos Ptolomeus e dos romanos. Aí, Amélia, ela já entra na outra questão. Nesse período, nasceu Jesus. As tradições sofriam, então, a influência helenizante e a interferência romana, que lhe modificaram singularmente os hábitos, os costumes, a política. Os ódios, olha aqui a palavra ódio, respingavam os ácidos da intriga, do divisionismo, das ambições desmedidas, esfacelando, inclusive, a família ancestral. Não é isso que está acontecendo hoje? Quando é que a gente vai dar um ponto final? Essas obras de Amélia Rodrigues que a gente tem aqui, que está aqui atrás, né? Quando o Divaldo desencarnar, dizem que já está tendo uma movimentação para outro momento da própria Joana de Ângeles reencarnar. A gente está aqui estudando Amélia Rodrigues no século XXI, 2024. Amélia Rodrigues, agora em maio, ela psicografou o último livro. O último livro dela é O Essencial. E esse livro, O Essencial, que Divaldo psicografou agora em maio, a principal tarefa de Jesus Cristo em nosso planeta foi romper o véu do obscurantismo, demonstrando o sentido feliz da existência. Ou seja, Amélia Rodrigues, que desencarnou em 1926. Ela reencarnou em 1861 e desencarnou em 1926. Ela ficou entre nós durante 65 anos. Se ela desencarnou em 1926 até 2024, quantos anos tem? 98 anos. É muito tempo no plano espiritual. Por que Amélia Rodrigues, 98 anos, ela ainda está no plano espiritual? Porque ela tem um projeto, eles quem? Os espíritos que estão impulsionando o progresso da humanidade, que esses espíritos utilizem de médios que tenha uma conduta ilibada para publicar ainda as suas obras. Porque quando o Divaldo desencarnar, pode vir outro médio psicografar as obras de Amélia Rodrigues. Não sabemos. Mas são 98 anos no mundo espiritual acompanhando. E Amélia Rodrigues, meus amigos, tocando na mesma tecla. Em 1969, na introdução do livro Primícias do Reino, em 69,
chamando a atenção do nosso comportamento. A Flores no Caminho chama o nosso comportamento. Ela chama atenção em todas as suas obras. Luz do Mundo, que foi publicada em 1971, ela fala dessa luz do mundo. A Flores no Caminho, ela vai falar da história de Madalena, o livro publicado em 1982, falando dos nossos comportamentos. Pelos caminhos de Jesus, siga os caminhos de Jesus. Ela publica em 1987. Quando é que vocês vão trilhar as pegadas de Jesus? Está lá no livro Pelos Caminhos de Jesus. Aí, em 93, ela publica o livro Trigo de Deus. O trigo de Deus é a luz do mundo na Terra. Aí vem 1997, né? Ela apresenta aquele livro Dias Venturosos, não é? Momentos de grandes desenvolvimentos tecnológicos, utilizar a tecnologia para o desenvolvimento do progresso moral para a humanidade, sempre tendo Jesus como uma bússola de orientação. Aí, no ano 2000, ela publica o livro Até o Fim dos Tempos. Esse livro é interessante, que vocês vão estudar. Ela vai falar sobre a funesta paisagem humana em 2000, há 24 anos atrás. Aí, em 2008, ela torna a nos chamar a atenção a mensagem do amor imortal de Jesus. E aí, em 2012, Vivendo com Jesus. E o que é viver com Jesus, meus irmãos? Seguir as pegadas de Jesus. Porque essas 11 obras, com essa publicada agora esse ano, são 11 obras, elas estão interrelacionadas. É uma continuidade de uma proposta de mostrar aquele homem, aquele jovem de 1,75 m de altura, cabelos cor de ambá, encaracolado, vai dizer Amélia Rodrigues, que viveu conosco. E aí, agora, em maio, diante dessas narrativas de guerras, de ódio, aí ela vai nos apresentar o essencial. Qual é o essencial de Ademir, de James, de Marlice, de Ana Cecília, de cada um de nós? Qual é o nosso essencial? A gente tem esses roteiros. Ela traça aqui o comportamento dessas pessoas, e aí ela vai dizer que as tradições sofreram, então, a influência helenizante e a interferência romana que lhe modificaram singularmente os hábitos, os costumes, a política. Os ódios respingavam os ácidos da intriga, do divisionismo, das ambições desmedidas, esfacelando inclusive a família ancestral. Jesus, que viveu nessa época, passou por ela e previu-lhe a destruição. E ainda Jesus disse: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. É o que a gente vai ver. Me parece que eu não estarei mais aqui para ver, não sei, porque as coisas hoje acontecem tão rápido, mas muita coisa vai acontecer, minha gente. Muita coisa ainda vai acontecer. O planeta Terra, a Mãe Gaia, esse organismo vivo chamado Mãe Gaia, né, ela reage de acordo com o comportamento que nós estamos tendo sobre a Terra. Nós somos um organismo vivo ligado nas entranhas desta Mãe Gaia. Então, Jesus viveu nessa época, passou por ela e previu, né, que Tito, em 70, seria derrubado. Em 132, sofreu a injunção da diáspora. Jesus tinha previsto tudo isso. E o que é uma diáspora, não é? É o deslocamento forçado de massas populacionais. O que nós estamos vendo hoje? Uma verdadeira diáspora planetária. Eu assisti um filme no Netflix que era um documentário de refugiados da África para a Alemanha. Meu Jesus. Não, perdão. Profissão Repórter. Eu parei para assistir aquele Profissão Repórter. Caco Barcelos, com o Greenpeace,
resgatando botes que tinham 25, 30 pessoas em um bote com crianças recém-nascidas. Aqueles refugiados, uma verdadeira diáspora. A Alemanha, em 2009, recebeu uma diáspora oriental muito grande. Eles estão fazendo a viagem inversa. Os alemães, os franceses, os portugueses, os holandeses, os espanhóis, todos eles invadiram no século XIX, saquearam as terras africanas no século XIX. E agora eles estão voltando em outras personalidades, reivindicando os seus direitos. Se você saqueou um país e ficou rico à custa daquele país, agora você tem o direito de receber eles em outras situações agora. Então, preparemos-nos de que o Brasil não sofre esta grande diáspora, mas em um futuro distante, como Humberto de Campos colocou, que Chico sempre citava, que o Brasil tem um coração muito grande e que a gente deve estar preparado para as futuras diásporas que chegará em território brasileiro. Tivemos as primeiras diásporas naquele primeiro período do século XX, com a vinda dos imigrantes alemães, japoneses, italianos, espanhóis, e principalmente depois do advento da Segunda Guerra, o sul do Brasil recebeu esta grande diáspora, né? E certamente hoje a nossa sociedade está vivendo um processo de ebulição do ponto de vista ético muito grande. Nós estamos sendo colocados em xeque-mate. Qual é o papel da sociedade brasileira no cenário planetário? Qual é o papel do espírita no cenário planetário? Qual é o papel dos companheiros, não é? Qual é o papel dos companheiros? Foi ele que congelou ou fui eu? Tem mais alguém congelado aí? Foi ele. Ah, sim. Deve voltar daqui a pouco. Então, essa é uma longa viagem que James Ney nos apresenta. Enquanto ele falava, eu estava aqui pensando, né? Ele nos apresentou a questão do tempo em que Amélia Rodrigues começou a psicografar suas obras e o que é que nós estamos fazendo com todos esses recursos e como é que nós estamos absorvendo esses ensinamentos, essas informações. E aí eu me lembrei do seguinte, da frase de Paulo: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E fiquei pensando também no seguinte: o que é que nos impede em internalizar e praticar esses ensinamentos? Não só os de Amélia Rodrigues, mas principalmente os de Jesus, porque Amélia Rodrigues foi ontem. Jesus tem mais tempo que veio aqui trazer seus ensinamentos, suas informações. 2000 anos já está se passando ou se passaram? E de que maneira que eu estou processando esses ensinamentos do Cristo? De que maneira é que eu estou refletindo sobre eles? Eu estou colocando esses ensinamentos em prática? O que me falta é sair da zona de conforto, porque ficar na zona de conforto é confortável, é muito confortável, é medo, é insegurança. O que é que está me impedindo de avançar, de prosseguir, de internalizar, de vencer a mim mesma através da vivência desses ensinamentos? Então, eu penso que Amélia Rodrigues, em suas obras, vem nos trazer essa proposta, vem nos mostrar essa direção, esses caminhos que devemos buscar.
porque a mensagem de Amélia Rodrigues é a mensagem do Cristo, é a mensagem do Evangelho. E eu penso que é um convite que ela vem fazer para todos nós, colocar em prática esses ensinamentos. Já se passou muito tempo e nós estamos aqui e precisamos avançar, evoluir, se quisermos habitar o planeta de regeneração. Se não, temos a opção de ir para um planeta inferior e também levar os nossos conhecimentos, assim como chegaram irmãos outros lá de Capela, como a história nos mostra e nos relata, trazendo informações preciosas para o avanço do planeta Terra. Então, iremos ser, ou seremos estes que iremos levar informações nobres para lugares onde está nos esperar. Mas, se quisermos permanecer aqui, que busquemos fazer essa transição dentro de cada um de nós, no íntimo do nosso coração, do nosso ser. Então, é isso que eu penso, não só dessa mensagem, que é inicial, de Amélia Rodrigues, dessa obra, mas de todas aquelas que a gente já estudou e já refletiu sobre esses ensinamentos que ela nos traz e nos apresenta. Nós agradecemos a James Ney, ele deve voltar, não sei. Nós agradecemos a cada um, mais um dia, mais uma oportunidade que estamos ouvindo esses ensinamentos e que estejamos com vontade firme de fazer a nossa mudança e a nossa transformação interior. E que aproveitemos esses ensinamentos e que eles venham nos ajudar nessa evolução que tanto necessitamos. Bem, como James Ney ainda não voltou, e como nosso irmão Antônio Carlos está aqui, como ele não se fez presente no início, ele agora vai cantar dobrado. Virgem Maria. Dormiu demais, foi, amigo? Não, o evento lá acabou mais tarde, cheguei, já tinha começado já. É brincadeira. Tudo bom com vocês aí? Tudo em paz. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. Gratidão imensa a cada um. Como o tema aí, a primavera voltou, né? Vou trazer a primavera para vocês aqui. É. Que bom que a primavera chegou, quero plantar, quero colher, vou espalhar a alegria, o sol do verão já raiou, quero viver, quero sentir a sua energia. No outono eu vou me alimentar, vou transformar todo o meu ser, meus pensamentos irão buscar você, meus pensamentos irão buscar você. O inverno esconde a luz do sol, que faz o dia escurecer. Escuto uma voz do alto a me dizer, escuto uma voz do alto a me dizer. São 4 estações, é tempo de viver. São 4 estações, é tempo de viver.
inverno esconde a luz do sol, que faz o dia escurecer. Escuto uma voz do alto a me dizer. Escuto uma voz do alto a me dizer. São 4 estações, é tempo de viver. São 4 estações, é tempo de viver. São 4 estações, é tempo de viver. É tempo de viver. É tempo de viver. Ah, se eu soubesse compreender o meu irmão, se eu só falasse de amor aos corações, seria bem melhor. Ah, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, se eu amasse sem nenhuma distinção, eu seria mais feliz. Ah, se eu amasse sem nenhuma distinção, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, eu seria mais feliz. Porque eu falo então de coisas que eu não sou capaz, se ainda existe em mim tanta estupidez. Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Ah, se eu amasse sem nenhuma distinção, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, eu seria mais feliz. Ah, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, se eu amasse sem nenhuma distinção, eu seria mais feliz. Porque eu falo então de coisas que eu não sou capaz, se ainda existe em mim tanta estupidez. Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos
irá se transformar em paz e harmonia. Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Em paz e harmonia. Hoje eu sou um homem novo, mudei minhas atitudes, transformei o homem velho, hoje vivo mais seguro. O tempo que em mim deixou as marcas de uma ilusão, só tinha orgulho e vaidade no coração. Alguém um dia me falou de coisas tão desconhecidas, e era o que eu precisava para mudar de vida. O orgulho me cegava os olhos, a vaidade me consumia. Sentia um homem poderoso que nada temia. Alguém um dia me falou de coisas tão desconhecidas, e era o que eu precisava para mudar de vida. O orgulho me cegava os olhos, a vaidade me consumia. Sentia um homem poderoso que nada temia. Hoje eu sou um homem novo, mudei minhas atitudes, transformei o homem velho, hoje vivo mais seguro. Depois passa a receita para gente, como é. O quê? Passa a receita de como é construir um homem novo. É moleza. É moleza. É só começa a fazer a reforma, chega lá. Vou encerrar aqui com a música que eu gosto muito de cantar aqui. Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, a fé é ave Dominum.
Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, Ave Virgem do céu, Santa de amor, tem vosso olhar toda a magia da luz e brilha. Venha a graça que esplende de vós, venha a nós o vosso amor. Dai paz, amor, felicidade. Aqui na terra onde andamos ao léu, fazer triunfar no mundo a verdade. Ó vós que sois a rainha dos céus, Ave Maria. Gratidão, Antônio. Deus te abençoe. James, você voltou. E eu fiquei sem internet, sem nada aqui. Foi. Mas o trabalho que você fez, que você nos apresentou, foi um trabalho muito bom. E deu para entendermos que chegou ao final e fez uma conclusão. Mas se você quiser fazer suas considerações finais, pode ficar à vontade, que nós ainda estamos por aqui. Nós te agradecemos muito em nome da Casa do Evangelho e da equipe de encarnados e de desencarnados, assim como agradecemos a presença de todos, de Antônio, que está sempre nos ajudando com as suas músicas, enfim. Pode fazer suas considerações finais, meu irmão. E com certeza terá outras oportunidades, viu, para estar conosco, já que você é um estudioso das obras de Amélia Rodrigues. Você nos falou no início que você iniciou as obras no início da pandemia, em abril de 2021. Que data? 4 de abril de 2021. Não acredito, porque nós também começamos o nosso estudo, esse daqui, no dia 4 de abril. Quando você falou, eu liguei. Aí, quando eu fui ver, a primeira pessoa que fez que abriu esse trabalho foi Nádia Matos, lá da FEB. 4 de abril de 2021. Também. Que ótimo, né? Ô, meu amigo, eu peço desculpa, porque aí
essa questão de queda de energia danificou o aparelho, porque eu estou usando aqui o meu celular agora, Eita, não é? Deus. Mas, assim, eu fico à disposição de vocês para um segundo momento. Agradeço imensamente pela participação e concluo dizendo que a Amélia Rodrigues é a nossa maestrina e que tem muito a nos ensinar ainda com os seus estudos, né? Fico muito agradecido aí pelo convite e vamos marcar, então, outras datas aí para a gente participar e, infelizmente, a gente depende de tecnologia e isso acontece, né? Nós vamos marcar sim, James. Eu te falo, te aviso com antecedência para você se programar, certo? Tá certo, então. Eu fico Viu? sentida Tá bom, meu amigo. pelo aparelho, mas dá-se um jeito. Mas danificou o aparelho, imagine só. Mas vamos marcar sim, porque estudar Amélia Rodrigues é uma viagem ao tempo de Jesus, né? Sim, com certeza. Quando voltar a primavera, que a gente não se deixe... Tem um detalhe, no dia 4 de abril de 2021, quando a gente iniciou, estávamos em plena pandemia, no dia em que eu entrei na sala, no StreamYard, tinha mais ou menos umas 30 pessoas na sala, nós sofremos um ataque de hacker, né? Hackearam, entraram na sala, derrubaram a sala, e aí a gente teve que começar uma semana depois, né? Uhum. Então, foi a Amélia Rodrigues que nos segurou durante esse período aí da pandemia, que não foi fácil, viu? Não foi fácil. Estamos aqui juntos, meus irmãos. Ok, gratidão, gratidão, viu? Em nome de todos nós, em nome da Casa do Evangelho. Deus te abençoe sempre, viu? Um abraço.